somos apresentados ao protagonista Mimori Touka, um garoto que era tratado como lixo e humilhado por todo mundo. Até que um dia toda a sua sala de aula foi invocada como heróis por uma deusa que finge ser boazinha. No entanto, ele acaba recebendo os poderes mais fracos de todos, então por esse motivo, a deusa jogou ele em uma prisão abandonada e cheia de monstros. Mas antes disso, o garoto jurou que iria se vingar, então ele usa sua raiva como força para subir de nível, e ele se torna um habilidoso guerreiro, e até consegue uma linda parceira de aventura. Tudo começa quando o garoto Mimori está sonhando sobre sua infância, quando o novo namorado de sua mãe fazia ele de capacho. O garoto teve uma infância traumática, e após acordar desse pesadelo sobre seu passado, no ônibus da escola Mimori encontra o valentão da classe, chamado Shogo, incomodando a presidente da turma chamada Ayaka, e todos ficam fingindo não notar a confusão. Nosso garoto então se levanta e educadamente diz a Shogo para parar de incomodar a Ayaka, e irritado, o valentão chama ele de gado, que fica querendo chamar a atenção das garotas, o que faz Mimori Touka ficar em silêncio. Mas é então, de repente, o bonitão da sala chamado Takuto, com muito estilo, diz ao valentão para parar de incomodar a Ayaka, e na mesma hora, ele devolve o livro da garota, e se desculpa por ter humilhado ela na frente de todo mundo. Com isso, ele volta para seu lugar, e então começa a irritar outro aluno nerd, chamado Yasu. De repente, todos eles são teleportados para um outro mundo, e uma mulher muito linda aparece para receber eles. Ela então conta o motivo de sua invocação, para lutarem contra o grande imperador demônio. O bonitão pergunta para a deusa o que acontece com aqueles que não querem fazer o que ela diz. Isso faz com que a deusa revele que para reverter o ritual de invocação, eles precisam de um objeto mágico, chamado Elemento Maligno, e só podem obtê-lo derrotando o imperador demônio, e é algo que vem de seu coração, e ele aparece em uma forma de cristal. E percebendo que essa situação está muito estranha, o valentão grita para a deusa chamada Vicious que ele precisa voltar para seu mundo, para viver sua vida. E apenas ignorando o cara babaca, a deusa chama os alunos para ver se eles têm boas habilidades com os talentos mágicos. E o valentão depois acaba descobrindo seu grande talento para magia, o que faz dele um rank A, deixando o cara se achando ainda mais. Quando chega a vez do bonitão, ele supera o cara folgado, e acaba quebrando o cristal com sua energia mágica gigantesca. A deusa dá os parabéns para ele e conta que Takuto é um rank S. A Ayaka verifica sua afinidade mágica e também acaba quebrando o cristal. A deusa anuncia que agora eles têm 2 rank S no grupo. A garota Ichisuki vai em seguida e também é revelada como sendo um herói rank A. Então a garota Hijiri verifica sua energia e descobre que é a terceira heroína com rank S. Finalmente Mimori Touka se aproxima do cristal. Ele começa a brilhar em roxo, e confuso, o garoto pergunta para a deusa qual a sua posição, mas a deusa apenas ignora ele como se ele fosse lixo. Então o garoto nerd Yasu se posiciona diante do cristal, e a deusa revela assustada que ele é simplesmente o mais forte de todos. Depois que termina um teste mágico, a deusa manda Mimori ir lá para baixo. Ela conta para todos que Mimori é o herói de menor patente, e no passado, esses heróis de menor patente só serviam para atrapalhar os mais fortes. Então por isso ela criou uma regra: sempre devemos eliminar esses fracassados inúteis. Mas felizmente para o garoto, a deusa permite que ele fique vivo, porém, ele ainda precisa provar o seu valor, e isso vai ser sobrevivendo em um local chamado Ruínas. E se por acaso ele conseguir sobreviver, esse reino não vai incomodá-lo mais, e ele vai poder continuar sua vida como um cidadão comum aqui nesse novo mundo. Quando Mimori pergunta se as ruínas são perigosas, a deusa revela com uma atitude arrogante que muitos prisioneiros e heróis foram enviados para as ruínas para morrer, já que o lugar é literalmente chamado de Ruínas do Desespero. E aterrorizado por sua vida, o garoto diz à deusa que na verdade ele possui uma habilidade oculta, mas a deusa revela que uma habilidade oculta é completamente inútil. Em outras palavras, ele se enquadra na categoria de pessoas chamadas de falha. O garoto então lembra a deusa de que foi ela que invocou ele até aqui, contra sua vontade, então por que ele teria que ser o único a passar por esse sofrimento? De repente Takuto manda ele calar a boca e superar tudo isso. O garoto Yasu, a pessoa mais forte da sala, estende a mão para Mimori. Isso faz o protagonista se lembrar de como ele costumava ajudá-lo sempre que ele sofria bullying. Mimori sorri para ele, mas aí do nada Yasu fica zombando dele por ser um peso morto para as pessoas importantes dessa sala. Naquele momento, Mimori percebe que não tem amigos aqui. Nessa hora, um círculo mágico aparece abaixo dele, e ele apenas fica ali parado, aceitando seu miserável destino. Mas então, de repente, a garota Ayaka grita para todos para não tratarem uma pessoa daquele jeito, e em poucos segundos, a deusa aplica um poderoso soco no estômago de Ayaka, fazendo a garota perder a consciência. A deusa então chama ele de fracassado que não aceita sua própria posição. Mimori tenta atacar a deusa, mas ela consegue se esquivar do ataque, e um a um, seus colegas ficam zombando dele, dando risadas de sua situação, o que faz Mimori se lembrar de seu passado. Depois de suportar tanta humilhação, Mimori finalmente para de bancar o mocinho, e diz a deusa que quando ele voltar, vai fazê-la sofrer bastante. E assim, o garoto foi enviado para as ruínas para morrer sozinho na escuridão. Ele rapidamente percebe que as ruínas não são seguras quando é atacado por um monstro de repente. A perseguição começa, mas a emoção que Mimori sente não é medo, mas raiva e também frustração. Ele finalmente se vira e grita paralisar, que afeta o monstro, que fica completamente parado. Ele é perseguido por um outro monstro, e em desespero, ele utiliza a habilidade de paralisar novamente, e consegue misturá-la com uma outra habilidade chamada veneno. E agora, alimentado pela raiva, ele diz que está pronto para derrotar qualquer um e qualquer coisa. E sem mais energia restante, Mimori se pergunta o que está acontecendo com ele. O monstro chamado Minotauro aparece para
atacá-lo, levando Mimori a liberar sua habilidade de paralisia mais uma vez. Mas, para sua tristeza, o sistema informa que ele não pode usar a mesma habilidade em um oponente novamente. Mas ele encontra uma outra habilidade chamada Sono, que pode ajudá-lo. Ele rapidamente usa ela no monstro. Logo depois disso, Mimori sente sua cabeça girando, o que faz ele lembrar que está com pouca energia. Antes que ele possa resolver esse problema, ele é recebido por um exército de monstros que estão desesperados para sobreviver. Ele dá tudo de si para continuar vivo, e agora está sofrendo por causa do cansaço extremo, mas se recusa a desistir. À medida que o exército de monstros avança, o sistema de repente aumenta seu nível, permitindo que o garoto recarregue as energias, e sorrindo vitorioso, Mimori descobre que agora pode acertar vários oponentes ao mesmo tempo, e após paralisá-los, ele usa sua habilidade de veneno, que ajuda ele a ganhar mais pontos de nível. Depois de terminar, o garoto abre seus status e percebe que sua energia aumentou bastante. Ele também percebe que isso tem ligação com sua habilidade oculta, e recuperando sua esperança, o garoto afirma para si mesmo que vai sobreviver a essa maldita ruína. Com isso, ele tenta derrotar mais monstros, só que eles acabam fugindo, percebendo que este daqui não é um ser humano comum. Continuando seu caminho, Mimori pega alguns itens úteis deixados pelos mortos. Ele então corta alguns monstros em pedaços e tenta preparar alguma coisa para comer, mas logo descobre que a carne de monstro tem um gosto horrível. Suspirando, ele se deita, completamente tomado pela fome. Ele então percebe que sua bolsa de mana está brilhando em roxo. Ele pega e fica muito animado em encontrar Coca-Cola e um pacote de carne seca. Os dias estão passando, enquanto o garoto Mimori continua a sobreviver e envenenando seus inimigos, subindo de nível e se alimentando de qualquer carne que encontra. Mas lentamente, o cansaço está dominando ele, não apenas o físico, mas algo muito mais profundo. As memórias de uma infância dolorosa estão começando a assombrar o garoto, fazendo ele se lembrar de que um dia ele teve a ideia de eliminar seus pais arrogantes. Mas tudo isso acabou quando seus tios apareceram para salvá-lo, libertando ele de um caminho de ódio e dando ao pequeno garoto um lugar confortável e também amoroso. Ele tentou se tornar como eles para encontrar algum tipo de felicidade, mas depois de ver coisas além da sua compreensão, ele admite que está começando a ter medo do que pode se tornar nos próximos dias. Ainda assim, o garoto reconhece que a sobrevivência não deixa espaço para o medo e que ele deve aceitar qualquer versão de si mesmo que essa jornada esteja criando. Enquanto avança pelas ruínas, ele encontra criaturas estranhas, mas em vez de se encolher de medo, ele consegue derrotá-los mais rápido do que antes. Depois, ele encontra uma sala trancada e quando ele libera sua energia mágica para abri-la, ele descobre esqueletos mortos há muito tempo. O garoto começa a vasculhar os equipamentos deles e encontra joias que podem ser úteis quando chegar à superfície. Mimori continua vasculhando várias salas, pegando tudo que pode dos mortos até chegar em uma sala especial, que precisa de uma quantidade muito maior de energia para ser destrancada, e lá dentro ele encontra o cadáver de um homem que nunca encontrou a paz, nem na vida e nem na morte. Um bilhete próximo ao corpo dele está revelando sua identidade, o Grande Sábio, também conhecido como Herói das Trevas. Mimori se lembra da deusa contando ao garoto nerd Yasuo algo sobre o herói sombrio, que vivia uma vida amaldiçoada. A carta também revela que ele foi enviado para as ruínas quando a deusa não precisou mais dele. Isso enche Mimori de ainda mais ódio pela deusa, fazendo ele perceber que ela não é melhor do que o Imperador Demônio. E vasculhando mais corpos, ele encontra um livro de conhecimentos proibidos, receitas de remédios e ferramentas mágicas que podem ser muito valiosas no futuro. Ele também descobre um pergaminho de magia proibida, e embora ele não consiga entender a linguagem, ainda assim, ele pensa que se o Grande Sábio arriscou sua vida para trazê-lo até aqui, ele deve conter um feitiço poderoso, talvez forte o suficiente para matar aquela deusa. Entre as páginas, ele encontra um aviso sobre o Devorador de Almas, a criatura responsável por matar todo mundo nessas ruínas, e em seguida, ele oferece orações silenciosas para todos aqueles que também sofreram. E em busca de uma saída, finalmente Mimori chega em uma porta trancada com magia, exigindo uma chave. Isso significa que o Devorador de Almas está próximo. Cheio de ansiedade, o garoto se pergunta se até o Herói das Trevas falhou, que chance eu tenho? Logo depois, ele encontra uma cabeça enorme presa na parede, segurando um orbe que provavelmente contém a chave para a liberdade. Assim que o garoto estava pronto para usar sua habilidade, um laser corta sua mão, parando ele. E antes que ele possa reagir, a armadilha é ativada assim que percebe qualquer intenção violenta. E com a mão ensanguentada e o oponente fora de alcance, Mimori se pergunta como vai revidar. E antes que ele possa achar uma solução, as paredes começam a cair, fazendo ele perceber que o monstro está vindo atrás dele. E na mesma posição, só que lá em cima, na superfície, uma mulher loira está fugindo de alguns homens bandidos. E de volta ao combate no interior das ruínas, a cabeça flutuante do demônio está se aproximando dele. E invoca uma massa de gosma roxa que fica na forma de humanos aterrorizados, que se revelam ser as almas daqueles que morreram aqui. A criatura observa, ansiosa para ver a reação de Mimori. De repente, o rosto do demônio sai da parede com um grito muito alto, pronto para devorá-lo. Mimori paralisa os monstros de gosma e observa a cabeça flutuante sentir prazer com seu sofrimento. Ele tenta envenenar a criatura, mas fica sem coragem. Sua bondade se recusa a fazer mal a essas criaturas, pois querendo ou não, eles ainda são humanos que estão presos na forma de monstros. O demônio simplesmente consegue cuspir mais almas, com a intenção de fazê-lo sofrer. O garoto recua, implorando silenciosamente aos espíritos torturados. Enquanto o demônio fica animado com todo esse medo, enquanto sua determinação está acabando, o desespero consome ele. Mas então o garoto finalmente consegue usar sua paralisia contra o demônio. Ele explica que a criatura estava tão distraída em vê-lo sofrer que não percebeu que baixou a guarda. Agora, o caçador se tornou a caça, e Mimori zomba da arrogância do demônio, subindo de nível ao revelar que, na verdade, ele está
estava fingindo ser inocente e fraco durante todo esse tempo, mas agora ele está querendo revidar em 10 vezes toda a crueldade que ele já sofreu na vida. O veneno está corroendo o demônio, e conforme ele enfraquece, o garoto provoca a criatura por ter sido morta por um simples humano. E com a criatura derrotada e as almas aprisionadas e libertadas de seu sofrimento, o garoto sobe de nível mais uma vez. Os orbes de luz e os espíritos libertados se reúnem e agradecem por ele sobreviver e colocar um fim nesse pesadelo. E antes de desaparecerem, eles entregam uma mensagem final: mate aquela maldita deusa arrogante, derrote ela a todo custo. O herói das trevas aparece mais uma vez, mandando Mimori realizar essa missão, e os espíritos desaparecem, deixando o garoto sozinho com a chave da saída. Ele promete a si mesmo fazer aquela deusa pagar, e com o último suspiro, ele destranca a porta de saída e se liberta desse pesadelo infernal, deixando finalmente as ruínas para trás. Enquanto isso, em uma floresta perto do reino, o resto dos colegas de Mimori estão caçando demônios para subir de nível. O valentão Shogo está correndo atrás de um cachorro demônio com sua espada. Takuto está queimando outro monstro com sua poderosa habilidade, alcançando com sucesso o nível 18. E em outro local, o nerd Yasuo, cuja personalidade mudou pra caramba, está queimando alguns monstros com as suas chamas escuras e dá risada ao escutar seus gritos. E longe deles, uma garota tímida e também inocente chamada Koba não tem nenhuma coragem para matar qualquer monstro, mas uma garota valentona chamada Azagi pede ela para matar os monstros, ou ela perderá sua vida, porque esse aqui é simplesmente o primeiro teste dado a eles pela deusa. A Azagi continua dando ordens para Koba e diz a ela que logo a classe vai se dividir em vários grupos, e isso vai criar muitas pessoas egoístas na classe. A Azagi é de classificação A e planeja criar seu próprio grupo com as garotas que se uniram com ela. Ela sabe muito bem que, como Koba é apenas uma classificação D, ela não será aceita pelo grupo da facção de Takuto ou pelos outros poderosos, e nem mesmo Yasuo vai querer aceitá-la porque ela é muito fraca e vai morrer em breve. Koba entra em pânico ao escutar isso, mas Azagi diz a ela para não se preocupar com esses detalhes inúteis. Ela só quer que Koba seja sua cachorrinha fofa de estimação. Ela também pediu para as garotas de sua facção capturarem um monstro que ela pode facilmente eliminar. Mas então Azagi pede para Koba matar o monstro e passar no teste dado a eles pela deusa, ou ela também será jogada fora, assim como eles fizeram com o garoto Mimori. Koba não quer matar o monstro, mas Azagi fica praticamente forçando a garota a fazer isso, e com o tempo ela mata o monstro, mas aquele ato de violência a deixa devastada, e ela se lembra da vez em que ajudou um gatinho de rua ferido. Ela começa a chorar pensando que não poderia ajudar ninguém com isso. Ao mesmo tempo, a presidente da classe Ayaka também retorna aos seus sentidos, e a dor em seu estômago tá fazendo ela se lembrar de como a deusa deu um porradão nela, e antes de mandar Mimori embora, ela rapidamente vai confrontar a deusa, que fica fazendo um showzinho fingindo estar triste pelo que aconteceu antes, dizendo que está tão preocupada com Mimori que não está conseguindo dormir à noite, e está profundamente magoada por tê-lo mandado para o perigo das ruínas. Mas é a política e também a regra do reino deles. Ela também conta que o ritual para se livrar do membro mais fraco do grupo vai continuar por décadas, e no tempo que a Ayaka passou dormindo, ela já mandou os fracotes que não conseguiam matar um único demônio embora também. A Ayaka realmente está odiando demais a deusa, e nesse momento, diz a ela que sua maneira de fazer as coisas é muito errada. A deusa Vícios apenas dá uma risada debochando da garota, dizendo que todos têm o direito de ter opiniões diferentes, mas isso não significa que ela é obrigada a aceitá-las. A Ayaka dá a ideia dizendo que já que ela também é Rank S, ela vai trabalhar muito duro e vai ajudar aqueles que não podem ter um bom desempenho, e em troca, ela quer que a deusa não jogue eles para a morte. A deusa aceita sua ideia, então pede que a Ayaka aperte a mão dela, para que elas possam enterrar o passado e começar seu relacionamento com uma nova perspectiva. E bem longe delas, na floresta escura que faz fronteira com as ruínas abandonadas, uma mulher está fugindo de um grupo de bandidos desagradáveis que estão perseguindo ela. No entanto, ela é muito descuidada e deixa pistas fáceis para o grupo de bandidos que planejam deixá-la correr o quanto ela quiser, porque eles com certeza irão alcançá-la. Ao mesmo tempo, nosso garoto Mimori Touka acabou de deixar as ruínas. Ele dá uma olhada em seus status e descobre que sua mana está acima de 59 mil. No entanto, ele está mais interessado em descobrir os detalhes de suas habilidades agora. Ele descobre que pode usar a habilidade Paralisia em partes específicas do corpo de seu inimigo. Além de tudo isso, ele também pode enfraquecer sua habilidade de veneno para torná-la não fatal. Ele tá querendo testá-la assim que encontrar alguns inimigos, mas enquanto ele continua caminhando, ele escuta alguns sons de movimentos de trás das árvores. Ele descobre que tem um bando de slimes fazendo bullying com um slime menorzinho, e Mimori fica sentindo pena do coitado. No entanto, o pequeno slime tem mais coragem do que qualquer um quando é intimidado, e luta contra seus valentões. Mimori pensa que esse daqui é o momento certo para testar suas novas habilidades. Ele então consegue paralisar todos eles. Ele então utiliza o veneno não letal nos slimes valentões. Ele então desativa o veneno e as habilidades de paralisia dos slimes. Isso faz eles ficarem assustados e fugirem. Ele então se vira para o pequeno slime e diz a ele que ele fez bem em lutar contra os valentões. Mimori diz ao slime que vai libertá-lo de seu estado de paralisia e pede para ele não atacá-lo. Ele libera a habilidade e segue seu caminho, mas o pequeno monstrinho começa a segui-lo, e com isso, Mimori pensa que o slime também é um rejeitado como ele, então ele decide adotá-lo. Ele coloca o slime em seu capuz para que ele possa ficar de olho nos inimigos das costas e alertá-lo em caso de
de qualquer perigo. Enquanto Mimori está lendo o livro sobre as artes proibidas do Herói das Trevas, tem uma receita sobre um remédio que pode fortalecer até mesmo slimes. O garoto Mimori fala com o pequeno slime, informando ele de que está em uma jornada de vingança contra aqueles que o deixaram para morrer. Ele pergunta ao slime se ele ainda quer segui-lo mesmo sabendo disso, e ele responde que sim. Mimori fica feliz escutando isso, e ele decide dar para seu pequeno monstrinho o nome de Pigmaru, e o slime gostou de seu novo nome. Mimori continua caminhando em frente, quando de repente ele é cercado pelos bandidos que estavam atrás daquela mulher misteriosa. Os bandidos estavam tentando fazer com que ela ficasse encurralada, mas no meio do caminho eles acabaram achando uma outra presença. Então eles vieram até aqui para ver quem poderia ser e se divertir um pouquinho. O líder dos bandidos pede a Mimori que entregue tudo de valor que ele tem, e então talvez eles poupem sua vida. O garoto está apavorado porque os bandidos parecem assustadores. Ele nunca lutou contra nenhum humano. Antes que os bandidos começassem a discutir sobre se apressar para pegar a garota, em vez de perder tempo com alguém aleatório, Mimori tenta escapar usando essa chance. Mas o líder dos bandidos diz a ele para parar imediatamente. O garoto implora para deixá-lo viver, mas isso acaba apenas deixando o bandido ainda mais interessado em matá-lo. Ele corre em sua direção, mas acontece que Mimori estava apenas fingindo estar com medo. Ele utiliza sua habilidade de paralisia para bloquear imediatamente o movimento do líder dos bandidos. Ele então aproveita o tempo para humilhar os bandidos, chamando eles de lixo e perdedores, porque mesmo sendo muito mais fracos que os demônios das ruínas, suas intenções malignas são ainda mais intensas do que a daqueles monstros. Até mesmo Pigmaru fica furioso com os bandidos e diz a Mimori que eliminar todos esses bandidos não vai pesar em sua consciência. Ele na verdade ficaria feliz por ter limpado esses idiotas do planeta. Ele utiliza o feitiço de veneno em todos os bandidos, e assim que todos eles morrem, Mimori percebe que tem uma outra presença se aproximando. A presença pertence à garota misteriosa que utilizou uma técnica especial de sua raça para invocar uma armadura espiritual para se proteger. Ela também está conseguindo sentir a presença de Mimori e diz que alguém muito poderoso está perto, mas toda a energia que Mimori está liberando é bastante difícil de detectar. A garota não pode deixar isso assustá-la. Ela então balança sua espada, cortando um arbusto onde Pigmaru estava escondido. Nesse momento, o garoto Mimori chega bem atrás dela e a paralisa. Ela gagueja, enquanto pergunta o que ele está querendo. O rapaz diz que só está querendo informações porque é novo nessa área e não sabe nada sobre ela. A garota pergunta a ele sobre os 4 bandidos, e Mimori pergunta se eles são seus companheiros. Ela diz que não, e ele acredita que ela está dizendo a verdade, porque ela não está exalando as intenções malignas que eles exalavam. Ele então remove a habilidade de paralisia da cabeça dela para que ela possa falar livremente, e avisa para não tentar nada ousado, ou ele vai matá-la. Mimori chega na frente da garota e diz claramente a ela que por vários motivos ele não confia em ninguém, muito menos em estranhos que ele está conhecendo pela primeira vez. Antes que ele possa começar a perguntar mais, a garota pergunta o que aconteceu com aqueles 4 bandidos. Mimori diz a ela que matou todos eles, e a garota não consegue acreditar porque aquele grupo de bandidos era aparentemente conhecido por ser muito poderoso. Ela pergunta a Mimori se ele lutou contra os 4 sozinho, ou se recebeu ajuda, mas ele se recusa a dar qualquer detalhe. A garota acredita que Mimori não é um cara malvado, então ela decide confiar nele e diz que vai responder a qualquer pergunta que ele fizer. O garoto também começa a confiar nela um pouco mais por causa de sua atitude gentil, mas ainda assim não é o suficiente para pegar leve. Eles começam a conversar e Mimori descobre que agora ele não está mais no reino onde chegou, mas sim na floresta do reino que fica no sul. Ele aprende muitas coisas e então finalmente pergunta à garota se ela pode ler o pergaminho do feitiço proibido, mas ela só pode dizer a ele que está gravado em um tipo bastante especial de escrita, e quase ninguém consegue ler. No entanto, ela conhece alguém que pode. Ela conta a Mimori sobre uma pessoa chamada a Bruxa Proibida, que foi banida de sua terra natal por ser considerada muito perigosa por causa de seu conhecimento gigantesco. A garota diz a Mimori que se ele quer conhecer essa bruxa, ele deve ir até a zona do Demônio Dourado, que é uma área bastante perigosa no meio do continente. Nosso rapaz agradece a garota por todas as informações valiosas, e ela agradece ele em troca porque ele a salvou dos bandidos. Mimori diz que a informação deixou eles quites, e a garota lhe deseja boa sorte. Ele acha que ela é muito inocente e honesta para viver nesse mundo podre. Isso lembra Mimori de sua tia que também era assim. Ele decide ir embora depois de dizer à garota que o feitiço de paralisia vai ser desativado em alguns minutos, e então depois ela vai poder continuar seu caminho tranquila. Pigmaru também pula atrás de Mimori e então sobe em seu ombro. Eles falam que é bem difícil que a garota siga eles e os ataquem assim que ela for libertada do feitiço paralisante. Mas mesmo assim, não confiando em ninguém, Mimori quer que seu parceiro de gosma proteja ele por precaução, e o pequeno bichinho está ansioso para ajudar de qualquer maneira que puder. O garoto Mimori acaba chegando em uma pequena cidade nas montanhas, e uma cavaleira que estava de guarda está muito intrometida sobre seus negócios e o que ele faz da vida. Ela tá pensando que ele é um caipira de algum lugar, que veio até aqui para trabalhar como mercenário e invadir algumas ruínas. No entanto, ela dá permissão para ele entrar porque o senhor dessa cidade deu ordens para deixar todos os mercenários entrarem, especialmente aqueles que planejam invadir as ruínas. Mimori agradece a ela enquanto entra, e pensa que a segurança daqui está muito baixa, porque eles nem sequer verificaram sua bagagem ou pediram documento de identificação.
mas isso pode funcionar a seu favor. Ele logo chega em uma pousada onde um velho rabugento aparece. Ele não é muito legal com Mimori no começo, mas assim que ele mostra a ele uma moeda de prata, o velho malandro começa a agir todo educado e bonzinho. Ele pergunta seu nome e Mimori decide usar um nome falso para ficar na pousada. E durante a noite, ele dá uma volta pela cidade e descobre que é muito tranquilo, embora tenha muitos forasteiros e também mercenários. Essa cidade tem simplesmente todas as lojas que deveriam ter em uma cidade medieval, e também tem uma guilda de aventureiros. Assim que Mimori coleta todas as informações que pode, ele volta para a pousada e come um pouco de comida. Ele continua fingindo que a comida está deliciosa, embora não seja tão boa assim não. Ele fica prestando atenção nos idiotas bêbados sentados na mesa do lado dele, para que assim ele consiga juntar algumas informações sobre esse mundo. Os homens bêbados estão falando sobre os grupos de cavaleiros mais fortes do continente. Um deles conta sobre o grupo de cavaleiros sagrados que são liderados pelo Falcão Imperador Louco, que nunca perdeu uma guerra. Outro cara fica falando sobre outros grupos de cavaleiros que são muito populares também, e eles acreditam que os cavaleiros mágicos de seu reino não são inferiores a eles de forma alguma. No entanto, todos os homens acreditam que o grupo de cavaleiros mais forte do continente são os Cavaleiros do Dragão Negro, que incendiaram e também destruíram o reino sagrado em tempo recorde. Eles começam a se gabar da força dos Cavaleiros do Dragão Negro, que também tem o assassino de heróis mais forte do mundo entre eles. Mimori já ouviu o suficiente, então ele se despede e leva um pouco de comida para alimentar seu slime de estimação. Enquanto o slime está comendo arroz, Mimori começa a criar um plano para o futuro. Ele acha que primeiro deve encontrar a pessoa que pode ler o feitiço mágico proibido para ele. Ele se lembra que a garota na floresta disse a ele para encontrar a bruxa proibida, na zona do Demônio Dourado. Mas antes disso, ele tá querendo usar um item de fortalecimento para aumentar a força de Pigmaro. De repente, ele se lembra que os homens bêbados também estavam falando sobre uma camada de ruínas recém-descobertas em seu território, que atraiu mercenários de todo canto do mundo, e a cidade está fazendo sucesso graças a isso. Mimori acha que ele pode encontrar os ossos do Rei Esqueleto nas ruínas, que é a parte mais importante na criação do item de fortalecimento para slime. Então, na manhã seguinte, ele se junta ao resto dos mercenários que estão planejando invadir as ruínas. Eles são recebidos por um homem chamado Haklai Creed, que é de uma família nobre e também um senhor dessa região. Creed conta para todo mundo sobre uma nova camada que foi encontrada nas ruínas e declara uma recompensa de 300 moedas de ouro para quem descobrir o tesouro final das ruínas, chamado de a Taça do Olho do Dragão. Ele promete comprar todos os equipamentos da masmorra por um preço alto e diz aos mercenários que eles podem ficar com os pedaços dos monstros para eles mesmos. O processo de registro começa e com isso a atenção de Mimori vai para um cara idiota de uma família nobre, chamado Monk Doroget, tentando dar em cima de uma garota que se cobriu com capuz. Ela pergunta o que ele tá querendo e Monk responde que a sua voz parece bastante com a de uma certa líder do exército sagrado do reino vizinho. Suas palavras estão criando uma onda de fofocas entre os outros mercenários, que se perguntam se a princesa da noite está realmente aqui entre eles, porque tem uma gigantesca recompensa em troca da cabeça dela. O cara idiota continua dando em cima da garota, dizendo igual um psicopata que até mesmo as curvas de seu corpo se parecem bastante com a da princesa elfa, que no passado deu um fora nele e recusou sua oferta de jantar romântico. A mulher diz que ele está enganado e ela é a pessoa errada, então ele pede que ela remova o capuz para provar que ela é humana e não uma elfa. Ele está muito confiante de que assim que ela tirar o capuz, suas orelhas de elfo vão saltar para fora, e como ele já se lembra do rosto da princesa elfa, ele vai poder ganhar a recompensa por sua cabeça. No entanto, quando ele remove o capuz, a garota tem orelhas normais em formato humano. Monk fica surpreso, e Mimori reconheceu essa garota como sendo a mesma que ele conheceu na floresta, mas ele decide não interferir nos assuntos dela. Ela mandou o cara idiota cair fora, e ele sai se sentindo todo humilhado. Depois disso, Mimori vai até uma loja para comprar alguns equipamentos, mas ele dá de cara com a garota encapuzada que reconheceu ele. Ela se aproxima dele e começa a falar sobre o ataque. Mimori avisa ela para tomar cuidado com o jeito que tratou aquele idiota, porque o homem de antes pode vir machucá-la querendo vingança. Ela responde que não tá nem aí, e explica que fica agindo de maneira grosseira com os outros de propósito, para que eles deixem ela sozinha. Mimori então pede ajuda da garota para comprar algumas ferramentas para a exploração das ruínas, porque ele tem medo de ser enganado pelos vendedores. Ele promete pagar pela ajuda, e a garota aceita de bom grado, já que ela realmente tá precisando de um pouco mais de dinheiro. Ela aperta a mão de Mimori, se apresentando com um nome estranho, e ele percebe que é um nome falso. O garoto também se apresenta com um nome inventado, e explica que ele está passando por uma situação complicada, assim como ela, e é por isso que ele também tá usando um nome falso. A garota elfo ajuda Mimori a comprar alguns bons equipamentos, e ele dá pra ela 3 moedas de prata pela ajuda, que são mais do que ela estava esperando. Ela agradece ele e começa a sair, mas de repente ela desmaia de cansaço. Mimori percebe as olheiras de exaustão sobre seus olhos, enquanto ela se apoia nele, mas a garota diz que só precisa descansar, e vai embora. No dia seguinte, Mimori vai para as ruínas, e rapidamente encontra alguns mercenários fugindo de um pequeno demônio chifrudo, e a versão pequena e bem fraca do Minotauro que ele enfrentou nas ruínas anteriores. Ele paralisa e também envenena o demônio, e então finaliza ele com sua espada curta. Enquanto isso, os mercenários chamam seu chefe para derrotar o pequeno demônio, e ficam de boca aberta ao ver que ele foi derrotado por alguém que aplicou apenas uma facada de uma espada curta. Sem se incomodar com isso, Mimori entra nas ruínas, e descobre que os demônios daqui não são uma ameaça para ele, porque são muito fracos. No
caminho, ele de repente escuta o cara idiota de antes, chamado Monk, pedindo a 2 mercenários bandidos para ajudá-lo a matar a garota elfo, porque ele não suporta deixar alguém humilhar ele assim e continuar vivo. Ele tá planejando fazer coisas muito pesadas antes de eliminá-la e depois jogá-la para os demônios. O garoto Mimori fica enojado com a podridão desse mundo, então ele sai do esconderijo para lidar com eles. O cara idiota e os 2 bandidos se preparam para acabar com ele, e Mimori tenta testá-los, se desculpando e dizendo que vai manter tudo que escutou em segredo. Porém, ele não tem intenção de deixá-lo sair vivo, mas assim que ele ataca, Mimori paralisa ele e seus capangas. Ele também envenena os bandidos enquanto eles estão paralisados, e é estranhamente boa a sensação de se livrar de idiotas fracassados como eles. Mimori começa a se afastar e o cara idiota fica amaldiçoando o garoto, dizendo que algum dia ele vai se vingar. Mas Mimori estava deixando eles vivos apenas porque alguns demônios poderosos estavam vindo em sua direção. De qualquer maneira, os demônios devoram os idiotas paralisados, e Mimori avança mais fundo para as ruínas sem nenhum peso em sua consciência. Ele tá querendo tirar um cochilo antes de ir para os andares mais profundos, e Pigmaro fica de guarda, enquanto Mimori descansa dormindo. O garoto depois vai ainda mais fundo nas ruínas, deixando vários monstros mortos em seu caminho, e por causa disso, ele acaba sendo encurralado por um experiente grupo de aventura, chamado Tigres Dentes de Sabre. A líder do grupo, chamada Lily, e os outros estão dizendo que nem conseguiram encontrar a causa da morte dos monstros, então eles suspeitam que algum inimigo extremamente poderoso esteja presente aqui. É por isso que eles estão planejando voltar para a superfície, para garantirem sua segurança, e eles só abordaram Mimori para perguntar se ele também gostaria de ir com eles. O garoto agradece a preocupação e continua em frente. Ele pensa que se matar mais demônios e deixá-los espalhados por aí, ainda mais mercenários irão sair das ruínas e ele vai ter mais chances de conseguir o que está querendo. E depois de um tempo, ele chega na sala onde a taça do dragão está colocada. Mimori percebe uma estátua de dragão atrás dela, e ele já viu armadilhas suficientes para saber que essa coisa vai atacá-lo assim que ele pegar a taça. Então ele paralisa e envenena o monstro antes de fazer qualquer coisa. E finalmente pega a taça. A criatura morre assim que se transforma, e ele encontra a garota elfo aqui também, que fica muito surpresa ao ver que alguém chegou nessa sala antes dela. Ela diz que ficar dormindo por algumas horas acabou custando o grande prêmio, mas para ela ficar ainda mais surpresa, o garoto conta que não tem nenhum problema em entregar a taça para ela. A garota impressionada pergunta o que ela deveria pagar em troca disso, mas Mimori diz que ela pode ficar com isso tranquilamente, porque ele costuma ser gentil com algumas pessoas, especialmente quando garotas bonitas estão envolvidas. A garota elfo não pode pegar uma coisa que vale 300 moedas de ouro assim de graça, porque acaba prejudicando seu orgulho, mas Mimori continua dizendo a ela que não precisa da taça ou do dinheiro, e ele começa a mexer na plataforma e abre uma passagem secreta, que leva para mais fundo na masmorra. Ele diz à garota que o que ele está querendo está bem no fundo do próximo andar. A garota então, de repente, se oferece para ser uma guarda-costas para o próximo andar, como sendo uma forma de pagá-lo pela taça. Ela promete que vai ser útil para ele, e depois de pensar um pouco, Mimori concorda em levá-la junto, e estabelece 2 condições. Primeiro, ela não pode meter o nariz nos assuntos pessoais dele, e em segundo, ele não pode garantir que eles irão sair vivos das ruínas. A garota concorda na mesma hora e jura protegê-lo, mesmo que isso custe sua vida. Eles acabam encontrando um monstro de planta assustador, com olhos dourados, e a garota faz um trabalho rápido com suas habilidades de espada. Mimori faz um elogio e então pergunta a ela sobre os demônios de olhos dourados. Ela responde que esses demônios especiais têm muitos pontos de experiência e ajudam heróis do outro mundo para subirem de nível rapidamente. Ela também conta que os heróis de outro mundo não podem obter experiência matando humanos, e portanto, eles precisam sempre continuar matando demônios para subirem de nível. Ela também explica que é dito que um elemento mágico especial é liberado pelo Rei Demônio. É o que transforma criaturas normais e demônios em monstros de olhos dourados, tornando eles mais poderosos ainda. Isso faz Mimori pensar no bonitão da classe, chamado Takuto, que é o herói dourado. E ele tem uma sensação estranha de que seu poder pode de alguma forma estar conectado com tudo isso. E em seguida, eles chegam em uma zona de descanso, e a garota conta que está sentindo a presença de um monstro muito perto. Mimori percebe que deve ser Pigmaro, então ele traz o monstrinho pra fora e apresenta ela. Eles imediatamente se tornam amigos, e então Mimori pede pra ela dormir um pouco, porque ela precisa descansar. Ela concorda mesmo sendo muito contra, e deita na cama improvisada, quando de repente Pigmaro começa a dançar bem na frente dela. Ela se distrai e o garoto aproveita essa chance para colocá-la para dormir, com suas habilidades. E para sua surpresa, de repente ela fica brilhando e volta para sua forma original, que é a de uma princesa elfo. E Mimori já estava desconfiado, mas agora ele tem certeza de que ela é na verdade Sera Zashiren, a princesa do reino sagrado vizinho. E bem longe deles, na floresta onde Mimori matou os 4 bandidos que estavam perseguindo ela, o líder do grupo dos Cavaleiros do Dragão Negro está olhando para o campo de mortos, e ele acredita que foi a princesa que derrotou esses 4 bandidos poderosos, e acha que vai se divertir bastante com ela na próxima vez que se encontrarem. E tempo depois, quando a princesa Ceras acorda, seu feitiço de transformação é ativado novamente, fazendo ela parecer um humano normal. Ela entra em pânico pensando que Mimori pode ter visto ela, mas se sente aliviada quando vê ele dormindo no chão, e Pigmaro se aproxima dela e começa a fazer barulhinhos. E o garoto reconhece que esse é o sinal para ele parar de fingir que está dormindo, e eles começam sua jornada na masmorra. Depois disso, eles acabam sentindo o chão tremendo, e eles decidem fugir, mas de repente, uma criatura gigante quebra a
parede bem ao lado deles, e a princesa tá reconhecendo ele como o Rei Esqueleto, e Mimori diz que ele é o monstro-chefe dessa masmorra, porque ele é muito mais forte do que qualquer demônio que eles enfrentaram até agora. No entanto, a princesa sabe muito bem que o osso que está abaixo de seu queixo é seu ponto fraco, e se eles apenas quebrá-lo, eles vencerão. Ela acredita que mercenários normais não têm chance contra o Rei Esqueleto, mas eles dois juntos podem derrotá-lo. O Rei Esqueleto parece reconhecer a princesa como sendo um perigo maior do que Mimori, e o garoto não tem nenhum problema em ser ignorado nesse tipo de caso. Ela de repente começa a ativar seu poder, dizendo a Mimori que ela vai usá-lo para derrotar esse monstro-chefe, mas ela também precisa manter isso em segredo do resto do mundo. Ela pede a ele para prometer manter tudo isso em segredo. Um tipo de armadura especial aparece no seu corpo, e o Rei Esqueleto começa a carregar uma explosão de energia, e a princesa diz para Mimori que caso ela não consiga vencê-lo, ele deve fugir imediatamente. No entanto, ele acaba agindo antes dela, paralisando o monstro-chefe com sua habilidade. A garota elfo está muito confusa, mas quando Mimori aplica o feitiço de veneno no esqueleto, ela de repente percebe que ele é simplesmente o homem que ela conheceu na floresta. Logo, o Rei Esqueleto morre por causa do veneno, e então Mimori consegue os ossos que são necessários para criar a poção de fortalecimento de slimes. Ele dá uma olhada na princesa e percebe que ela com certeza está cheia de perguntas, então promete responder a tudo assim que eles chegarem na superfície. Eles começam a andar de volta quando de repente Pigmaru avisa Mimori sobre alguma coisa que está dentro do corpo do Rei Esqueleto. Mimori começa a procurar e encontra um pequeno pacote dentro do buraco do peito do demônio. Assim que ele pega o pacote em sua mão, ele começa a brilhar e um símbolo estranho aparece nele. Abrindo o pacote, Mimori encontra um ovo estranho, e por algum motivo Pigmaru parece estar muito interessado nisso, então o garoto decide levar esse item com ele. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final de mais uma parte. Quer a continuação? Deixa o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.